Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu agradeço cada um de vocês que está aí para a gente falar um pouquinho de seguros, né? Tirou esse tempinho para a gente conversar um pouquinho sobre seguros. Para quem não me conhece, meu nome é Simoni, eu trabalho na BR Contos Corretora de Seguros. Falando um pouquinho da corretora, né? A BR Contos Corretora, ela é uma corretora especialista em seguro condominial. Nós nascemos dentro de uma das maiores administradoras do país, então a gente já vem vivenciando rotinas condominiais antes mesmo da gente se tornar corretora de seguros. E a gente separou alguns tópicos para conversar com vocês que a gente considera bem importante, né? Nem todo mundo teve acesso, de repente, às informações, e a gente recebe muito questionamento aqui na corretora sobre esses temas, que são, né, os temas. 5 tópicos. Seguro condominial, contratação obrigatória, cobertura básica simples e básica ampla, responsabilidade civil do síndico, franquia e depreciação, certo? Vamos começar então? Seguro condominial. Como eu acredito que todos já devem saber, ele é de contratação obrigatória. Nós temos uma lei, um Código Civil, que complementa essa lei, que diz que é de contratação obrigatória. Então, lá na tela, a gente pode acompanhar essa lei. A lei é 4.591 e o artigo 1.346, que vocês vão acompanhando ali, mas o que ela diz em resumo é que o seguro é de contratação obrigatória, não é facultativo, e o que a gente quer chamar a atenção nessa tela é onde ele fala o seguinte, que é obrigatória a contratação contra a destruição de riscos totais ou parciais. Veja que totais também é de contratação obrigatória. E qual é o objetivo principal do seguro condominial? O objetivo principal dele é proteger o condomínio, né? Então, os riscos estruturais, os danos aos bens do condomínio, responsabilidade civil do condomínio, do síndico, portões, guarda de veículos, riscos que o condomínio esteja sujeito. E dentro do seguro condominial, a gente vai ter vários enquadramentos que o corretor tem que estar atento. Então, assim, um condomínio que é exclusivamente residencial, um condomínio que tem áreas comerciais, comercial diversos, comercial, escritório e consultório, o que tem dentro desse condomínio? A gente tem que enquadrar corretamente esse risco para que, se acontecer um sinistro, a seguradora não venha questionar isso e dizer para você, você enquadrou incorretamente e eu estou impossibilitado, de repente, de fazer essa indenização, né? E dentro do seguro condominial, a gente vai ter um leque de coberturas para a gente selecionar. Então, assim, quais são os riscos que o teu condomínio está correndo? Né? Quais são as coberturas que você precisa contratar? De que forma que eu vou enquadrar esse risco? Quais os valores que eu vou contratar? Né? E a gente vai falar agora um pouquinho sobre isso. Gente, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, já aproveitando, mande no chat. Né? No final do webinar, a gente vai estar respondendo essas perguntas para vocês. E agora a gente vai entrar no nosso segundo tópico, que é a cobertura básica simples e básica ampla. Por quê? A gente estava falando sobre dúvidas, né? O que eu vou contratar? Como eu vou contratar? Quais coberturas? E quando a gente começa a cotar um seguro condominial, a gente já tem 2 modalidades para selecionar, que é justamente a cobertura básica, que é obrigatória de contratação. Então, eu tenho a básica simples e a básica ampla. Não sei se todo mundo já ouviu falar, e elas têm uma diferença gigante, né? Dentro da básica simples, o que ela vai cobrir? Basicamente é incêndio, queda de raio, explosão, fumaça, queda de aeronaves. Ok? Contratei 10 milhões, né, meu condomínio vale 10 milhões, contratei 10 milhões na básica simples, deu um incêndio no meu condomínio e eu preciso reconstruir meu condomínio. Ok, você vai ter 10 milhões para reconstruir seu condomínio. Foi o que você contratou, é o teu limite de indenização. Agora, se acontecer um desmoronamento no teu condomínio, desmoronou, eu preciso reconstruir ele por desmoronamento. Qual é a importância assegurada que você tem contratado para essa cobertura? Lembrando que desmoronamento não está contemplada na básica simples. Ela cobre incêndio, queda de raio, explosão, fumaça e queda de aeronaves. E o desmoronamento? Então, vamos para a ampla. Né? Na cobertura ampla, ela vai cobrir, em resumo, o condomínio. Então, se a gente pegar a básica simples, incêndio, raio, explosão, queda de aeronaves, fumaça, vai estar na ampla também. Contratei 10 milhões para a básica ampla e vou ter para todos esses riscos e mais
alagamento, inundação, eu vou ter desmoronamento, eu vou ter danos elétricos, vendaval, ruptura de tubulações, tudo na mesma importância segurada. Tudo com 10 milhões. Desmoronou teu condomínio, você tem que reconstruir por desmoronamento? Ok. Está na básica ampla, você vai ter os 10 milhões para reconstruir teu condomínio. Não está? Verifica se você tem a cobertura contratada como adicionada à básica simples e qual o limite que foi contratado. 50 mil, 100 mil, 200 mil? Isso reconstruiria teu condomínio? Aí a gente pode considerar um desmoronamento parcial, mas um desmoronamento maior, você já vai ficar sem cobertura. Agora, sim, por quê? Né? Por que não se contrata tanta básica ampla no nosso país? Hoje, 80% pelo menos das apólices condominiais no nosso país está contratada na básica simples. E se a ampla é tão melhor, por que a gente não contrata tanto ampla? Por que o síndico, às vezes, nem chega a saber, de repente, né? A básica ampla e a simples, elas têm uma diferença de custo muito alta, né? Com certeza esse é um dos motivos pelos quais não é contratado tanto a ampla no nosso Brasil. A básica ampla pode chegar a custar 3 vezes mais do que a básica simples, né? Se você paga, de repente, R$2.000 na básica simples, você vai estar pagando 6, quando não mais, na básica ampla. Mas, claro, é um motivo bem óbvio, ela vai cobrir o teu risco de uma forma muito mais abrangente, né? E o que mais? Às vezes faltou também o teu corretor ofertar, né? Você tinha conhecimento que ela existe no mercado, você tinha conhecimento dessa diferença de cobertura da básica ampla para simples, de repente, não é impulso, de repente teu condomínio contrataria sem problema algum, mas você não recebeu essa oferta, você não tinha conhecimento. E outra, né, a gente não tem tanta seguradora no mercado hoje que está atuante na básica ampla com custos mais acessíveis. A maioria delas trabalha com a básica simples, né, e tem até a ampla, mas com um custo muito maior. Então, 3, 4 seguradoras no mercado a gente consegue um custo mais acessível. Nas demais, fica um pouquinho mais difícil, né, o custo para você contratar. Então, a gente trouxe esse tema para vocês porque sabemos que é um tema muito importante, que de repente a gente não tem tanta contratação justamente por falta de conhecimento. E agora a gente vai passar para o nosso tópico 3, né, porque a gente está falando sobre contratação de seguro. O síndico, ele é responsável pela contratação de seguro do condomínio. E se der um desmoronamento, como eu citei lá atrás, e não tiver contratado a importância segurada correta, ou faltar essa cobertura, é o síndico que vai ser responsabilizado. O síndico que não viu isso, que o corretor falou, agora a gente vai ter que arcar com esses custos sozinhos, sendo que pagamos um seguro para isso, né? E se a gente for ler, dentro do seguro condominial, vocês devem ter visto já dentro do seguro de vocês, que ele tem uma cobertura que chama-se responsabilidade civil do síndico. É uma cobertura contratável dentro do seguro condominial. E o que diz nas condições gerais das seguradoras sobre essa cobertura? Vamos ver em tela? Em resumo, né, vocês podem acompanhar ali na tela o que diz, né, esse tema a gente retirou de dentro das condições gerais da seguradora, mas em resumo, o que ele vai dizer para a gente? Que qualquer ação, omissão voluntária, negligência, imprudência, que venha violar o direito ou causar dano a outros, a terceiros. Em resumo, é isso que ela está dizendo. O síndico, no exercício de suas funções. Então, assim, síndico, eu causei um dano, eu, síndico, né, causei um dano a um terceiro nas minhas funções, eu vou ter que reparar esse dano. Eu sou responsável por isso. E essa cobertura garante isso, os danos que você venha causar a terceiros. E terceiros, aqui lê-se não somente condôminos, visitantes, prestadores, ou terceiros que seriam que estivesse sobre a tua gestão, né? Lembrando que o síndico, ele é o órgão administrativo mais importante no condomínio. Se a gente for buscar mais a fundo a informação, ele diz, inclusive, que você tem que fiscalizar as empresas que vão prestar serviço no teu condomínio. Ele diz que você é o responsável pela renovação do seguro, não pode ser renovado sem um dia de quebra de vigência, porque se tiver isso, um dia de quebra de vigência, você pode ficar um dia sem cobertura. E justamente naquele dia, aconteceu um sinistro. Então, as renovações têm que ser ininterruptas, renovação dentro do prazo, com coberturas corretas, e tudo isso é responsabilidade do síndico. Olha só, é muita responsabilidade, né? E aí você vai dizer assim, poxa, mas ainda não ficou bem claro. O que cobre a responsabilidade civil do síndico? Será que de fato preciso contratar? Então, a gente trouxe alguns exemplos de sinistros de responsabilidade civil do síndico
para desenhar um pouquinho esse cenário para vocês, né, e entender melhor como eles podem ser aplicados. São sinistros reais, né, a gente trouxe a informação, inclusive, depois de transitar e julgado, ou seja, com a sentença já finalizada. E no cenário 1, que a gente trouxe para exemplificar para vocês, o que aconteceu foi o seguinte: o filho do condômino, né, dos condôminos que tem deficiência visual, pai e a mãe trabalhando fora, não estava em casa, o filho, como de costume, saiu para almoçar, e quando ele retorna do almoço, ele acionou o elevador do condomínio, que estava em manutenção, e ele veio a cair no poço de translado e faleceu. Gente, não precisa ser um deficiente visual para ter esse tipo de problema, correr esse risco. O elevador estava em manutenção. Quando um elevador abre, a gente automaticamente dá um passo para frente. É nosso, isso é automático, a gente não tem aquela dúvida, será que o elevador vai cair? Então, você acaba indo. E eu sei de casos que quase aconteceu, mas no caso o pai, a mãe, um amigo puxou para a pessoa não adentrar no elevador e de repente aconteceu isso. Aqui, infelizmente, houve um caso fatal, a pessoa faleceu, filho dos condôminos, foi entrado com um processo contra o condomínio, contra o síndico, contra a empresa que prestava serviço lá, né, que você pode pensar, poxa, mas isso, a empresa que é responsável, a empresa que estava prestando manutenção deveria ter cuidado. Ok, também, mas o síndico também tem que fiscalizar isso. E qual foi a sentença que acabou gerando para o condomínio? O condomínio foi responsabilizado por responsabilidade civil, ele teve que também arcar com danos morais, o síndico também foi responsabilizado, lembrando que é caso real, ele foi responsabilizado e teve que indenizar aquela família, o síndico, e a empresa também. E por quê? Né? Poxa, mas por que o síndico? Então, assim, a própria ação jurídica trouxe para o síndico prevenções que ele poderia ter tomado e que, de repente, evitariam isso e que não foram feitas. A gente trouxe uma telinha para mostrar para vocês as prevenções que foram apresentadas para o síndico naquele momento. Que seria, por exemplo, sinalizar o local da manutenção melhor, né? Em caso de manutenção periódica, que acontece com bastante frequência, informar com antecedência a data, hora, local, porque assim os condôminos, os visitantes, eles vão ficar mais atentos, acompanhar e fiscalizar os procedimentos e uso de equipamentos de segurança. Então, assim, é tua responsabilidade, síndico, fiscalizar. Não só a empresa, nesse caso aqui a gente está com um cenário de sinistro real, mas fiscalizar tudo que você contrata no condomínio, até mesmo a tua administradora, né? Ela está fazendo um serviço legal, o departamento pessoal está fazendo os repasses corretos para os funcionários, está colhendo impostos corretamente, você tem que fiscalizar tudo isso. E, por último, eles deram mais uma orientação para o síndico, que foi pedir o contrato de seguro de acidentes da empresa. Verificar a vigência e a cobertura, porque de nada adianta o cara te apresentar uma pólice, de repente, e essa pólice está vencida. O que seria isso? Gente, vocês vão trazer uma empresa para fazer uma manutenção no teu condomínio. Aí, de repente, esse cara está fazendo uma pintura lá e derruba um balde de tinta em cima de um carro, em cima de uma pessoa, né? Você tem que saber se ele tem um pólice para amparar esse tipo de risco. Você tem que saber se, de repente, ele vai conseguir suprir tudo que é necessário. E o seguro tem de acidentes pessoais, de responsabilidade civil, operações, e a gente não tem esse hábito, muitas vezes, de pedir a cópia da apólice de responsabilidade civil da empresa que vai prestar serviço lá. Se esse cara, de repente, é uma pessoa física e vai fazer uma prestação de serviço no teu condomínio, e esse cara vier a falecer, né? Caiu, morreu lá, estava limpando o telhado, estava limpando vidraça e caiu. E é uma pessoa física. Poxa, você pode ser assinado pela família dele, porque você não contratou um seguro de vida, você não contratou um seguro de acidentes para aquele funcionário que você contratou para fazer um serviço no teu condomínio. Isso não é tão difícil de acontecer, não? E a gente trouxe mais um evento de sinistros para exemplificar para vocês, síndicos, onde o síndico foi responsabilizado juridicamente, né, também nessa cobertura, porém, nesse caso, foi um pouco mais grave também, porque o que aconteceu foi o desabamento da garagem. Então, a garagem caiu por um dano súbito, um dano imprevisto, e atingiu um veículo. Por sorte, o veículo estava vazio, não tinha ninguém dentro desse veículo. Mas destruiu o veículo, né? Então, o condomínio tem que ressarcir esse dano. Tanto ressarcir o dano ao terceiro, quanto reconstruir aquela área que foi destruída, que caiu. E por que o síndico foi responsabilizado? Porque nesse caso aqui, ele não havia renovado o seguro em tempo hábil. Ficou naquela, vou ver, vou analisar, vou pedir orçamento.
venceu a vigência, esqueceu, não renovou e ficou sem cobertura. Então, ele foi responsabilizado juridicamente e ia ter que arcar com aquele prejuízo, porque ele é o responsável civil e criminal sobre aquele dano. Né? Então, assim, contratar o seguro corretamente, com as coberturas que você tem, os riscos, né, que o condomínio está sujeito, e não perder essas renovações. Né? Não, eu estou esperando o conselho definir. Se acontecer alguma coisa, não é o conselho que vai ser acionado, pode até ser, mas o responsável jurídico, civil e criminal por lei, é você, síndico. Então, tem que ficar ligado. E a gente quer chamar também um alerta para vocês sobre a cobertura de danos morais, né? Porque muitas apólices a gente percebe até que tem a cobertura de responsabilidade civil do síndico, do condomínio, mas nem todas. Poucas têm a cobertura de danos morais. E vejam que lá naquele primeiro cenário que a gente trouxe, que a gente falou da queda do filho, do posto de translado, que ele veio a falecer, foi acionado danos morais também. Ah, mas danos morais, vou contratar danos morais e de repente nem vou precisar. Cara, é melhor tu ter do que você correr o risco. É uma cobertura super em conta, ela não sai caro para o condomínio, mas quando ela é acionada, é 20, 30, 40 mil reais, se não mais, que você tem que indenizar. Então, vale a pena, né? E falando um pouquinho mais sobre a responsabilidade civil do síndico, não sei se todos conhecem, existe um seguro específico no mercado que você é síndico, seja um síndico de um edifício só, ou um síndico que seja profissional, né? O síndico profissional ele tem muito mais riscos, porque ele tem muito mais edifícios sobre a sua responsabilidade. Então, assim, o seguro do condomínio já tem essa cobertura, ótimo. Mas qual é o limite que ela está contratada? Ela te deixa, de fato, seguro? Você acredita que aquele valor contratado é suficiente? Então, assim, existe uma forma de você contratar um seguro para você, síndico, onde vai complementar aquele seguro que está no condomínio, um seguro de responsabilidade civil profissional para síndicos, né? Onde você vai escolher a tua importância segurada e ele vai cobrir, por exemplo, danos materiais, danos corporais, danos morais, vai estar ali dentro. Na apólice do condomínio não tinha danos morais, na tua apólice vai ter. E ela tem um prazo de prescrição de até 3 anos. O que é prescrição? É o prazo que um terceiro tem para entrar contra uma ação contra você. Porque, assim, responsabilidade civil, nem sempre acontece sinistro, aqui no elevador, a gente já vai entrar com um sinistro, né? Mas a responsabilidade civil, nem sempre a ação entra no mesmo momento que aconteceu, no mesmo mês, no mesmo ano, que às vezes a pessoa nem a informação ela tinha. Daqui a 1, 2, 3 anos, alguém comenta com ela sobre essa possibilidade, ela vai lá e entra com um processo contra você. E aí você já está lá na frente, achando que aquilo passou, acabou, e no fim recebe um processo sobre aquele evento de 2, 3 anos atrás. Né? Então, ela tem um prazo de 3 anos de prescrição que vão te dar um pouco mais de estabilidade, de melhor amparo, né? E agora, voltando para o seguro condominial, voltando para o tema do seguro condominial, a gente quer falar um pouquinho sobre as diferenças nos seguros, né? Qual o valor que eu vou contratar para a importância segurada da cobertura básica? Qual as coberturas que eu vou contratar? Então, assim, a gente já viu lá atrás a básica simples, a básica ampla. Mas como que eu calculo? Né? É 10 milhões? É 10 milhões mesmo? Não é 15? Não é 20? Não é 5? Como que é feito esse cálculo de enquadramento da importância segurada? Então, o corretor ele tem uma metodologia que ele aplica para fazer esse tipo de cálculo. Que o ideal é a gente pegar a área global real construída desse condomínio e multiplicar pelo CUB, né? Pelo CUB atualizado da região. Então, cuidando com a variação de um ano, porque assim, dentro de um ano, o CUB hoje custa X, o CUB é o valor de construção, né, metragem, custa X, mês que vem ele vai custar X mais um pouquinho, no outro mês X mais um pouquinho. Então, ele vai ter uma variação durante um ano de vigência, não adianta contratar o CUB de hoje, porque daqui a 12 meses, de repente, esse CUB já atualizou. Então, a gente faz um cálculo, considerando 10, 15% de variação sobre aquele valor, para que dentro desse ano de vigência, o teu seguro ele esteja com uma importância sempre atualizada. Deu um incêndio, preciso reconstruir meu condomínio. Está com importância ok, vai conseguir reconstruir. Não se usa tanto o valor de venda de condomínio, né? Meu apartamento vale X mil reais. São 15 apartamentos, então 15 vezes esse valor. Por quê? Se meu condomínio ele está localizado numa área nobre, né, beira-mar, sei lá, onde tem um custo mais elevado para vendas, ele vai ter um valor de venda X. Mas o valor de construção dele é o mesmo
do que numa região, de repente, mais simples. Tem uma variação, de repente, de valor médio, alto, baixo, padrão, mas o CUB, ele é único, né? E a gente pensa assim que seguro é tudo igual. Se eu fizer aquela seguradora A, B ou C, meu seguro vai ser o mesmo, só muda no preço. Não, não muda só no preço, muda bastante. Não só de seguradora para seguradora, como de pacotes que você seleciona para a contratação. Então, assim, cada seguradora ela tem a sua condição geral, ela vai ter os eventos cobertos e eventos excluídos, ela vai ter os riscos cobertos e riscos excluídos, ela vai ter a sua aplicação de franquia, e isso muda bastante de uma companhia para outra. E a gente vai entrar agora no nosso quarto tópico, que é franquias, né? Porque a gente pode observar dentro do seguro condominial que algumas coberturas têm franquias. É importante que fiquem atentos a isso, porque dá uma diferença muito grande no caso de sinistro. E como que é feito a aplicação dessa franquia? Né? Vamos fazer um exemplo, vamos imaginar um sinistro que ocorreu num condomínio de 4 anos. 4 anos é um condomínio jovem, um condomínio novo ainda, né? E esse condomínio tem um elevador. E esse elevador sofreu um sinistro de danos elétricos e queimou o inversor de frequência. O inversor de frequência é uma das peças mais caras do condomínio. Então, um sinistro de danos elétricos no elevador pode chegar a um prejuízo bem alto. Mas vamos simular que ele tem ali um prejuízo de 5 mil reais e ele tem uma franquia de 10% dos prejuízos com o mínimo de 2 mil reais. Esse prejuízo de 5 mil reais. Vamos ver em tela? Então, assim, ocorreu um sinistro nesse condomínio, danos elétricos, inversor de frequência, 4 anos ou mais, que esse condomínio tem de idade. Franquia 10% dos prejuízos com mínimo de 2 mil reais. Prejuízo reclamado é de 5. Franquia que será aplicada, se eu pegar o 10% de 5 mil, né, porque 10% dos prejuízos com mínimo de 2 mil. Se eu aplicar 10% de 5 mil, será o mesmo que 500 reais, certo? 500 reais é menor que 2 mil. Portanto, a seguradora vai aplicar a franquia mínima de 2 mil reais, nesse exemplo. E a tua indenização será os 5 mil reclamados, menos a franquia, 3 mil reais. Nesse exemplo de sinistro, a gente vai indenizar o condomínio em 3 mil reais, certo? Agora, imaginemos o seguinte, se esse sinistro acontecesse com o mesmo cenário, mas o prejuízo fosse de 50 mil reais. Mesma franquia, 10% dos prejuízos com mínimo de 50 mil reais. Qual seria a franquia que a seguradora aplicaria? Então, se a gente fizer essa continha, hoje, né, nessa simulação, 2 mil reais é a franquia mínima, mas 10% de 50 mil reais é 5 mil reais, né? Então, 5 mil reais é maior que 2 mil reais. Neste caso, num prejuízo maior, que a gente está simulando, a franquia que será aplicada será de 5 mil, que é superior a 2 mil. E a tua indenização será de 45 mil, dos 50 apresentados. Poxa, mas de 50 mil reais eu vou receber somente 45? Tá ótimo? Tá ótimo, porque assim, a gente não está aplicando depreciação nesse caso, a gente está só aplicando a franquia. E franquia, no danos elétricos, toda seguradora vai ter. Né? Agora, vamos imaginar e vamos entrar no nosso último tópico. A gente vai falar agora de depreciação. E isso a gente já observou, até por questionamentos, por várias conversas que a gente teve com os síndicos aqui também, que poucos têm o conhecimento ou entendem como isso é aplicado. E é um tema muito importante e dá uma diferença gigante na indenização. A gente vai fazer essa simulação com vocês também. Dá uma olhada se a tua pólice está contratada a valor de novo com depreciação. Dá uma olhada nisso. Mesmo a seguradora, de repente, ela tem a possibilidade de contratar valor de novo ou com depreciação. Depende de que forma o teu corretor enquadrou o teu risco. Né? E vamos fazer uma simulação agora com o mesmo cenário, condomínio de 4 anos, com elevador, teve o sinistro de danos elétricos e um prejuízo de 5 mil reais, que foi o nosso primeiro exemplo lá atrás, onde a gente só aplicou a franquia. Agora, vamos lá na telinha? Ela vai mostrar para a gente esse cálculo. Sinistro de danos elétricos, inversor de frequência do elevador, condomínio com 4 anos ou mais de idade, depreciação. Essa depreciação, gente, não se sustém, porque ela é real. Então, assim, um condomínio de 4 anos ou mais, algumas seguradoras,
elas aplicam até 90% de depreciação. Ela te paga somente 10% do prejuízo. Isso não é regra geral, mas existem muitas companhias seguradoras, daquelas que a gente conhece bem, né, e aplicam 90% de depreciação. Aí a gente tem lá um prejuízo de 5 mil reais. Lá atrás a gente recebeu 3 mil reais, descontou só a franquia. Aqui a gente tem um prejuízo de 5 mil reais, porém tem a depreciação. Onde que isso vai mudar? Sobre o prejuízo reclamado, a seguradora vai aplicar a porcentagem dessa depreciação. Dos 5 mil reais, ela te paga somente 10%, que equivalem a 500 reais. Olha só. Então, o teu prejuízo indenizável é de 500 reais. Se a tua franquia é de 10% dos prejuízos com o mínimo de 2 mil, e o teu prejuízo indenizável é de 500 reais, o teu sinistro será encerrado sem indenização, porque o teu prejuízo não ultrapassou a franquia mínima de 2 mil reais. Lá atrás a gente recebeu 3 mil. Aqui a gente vai encerrar o processo sem indenização, porque não ultrapassa a franquia. Agora, um segundo cenário, uma segunda telinha aí para vocês acompanharem. Se de repente esse prejuízo não fosse 50 mil reais, não fosse 5 mil reais, mas fosse 50 mil reais, igual a gente fez o cálculo lá atrás, eu receberia 45 mil reais, eu aplicaria somente a franquia sobre os prejuízos, né? Aqui, a gente vai aplicar também a depreciação. Então, mesmo cenário, 90% de depreciação, prejuízo de 50 mil reais, a seguradora vai deduzir da indenização o percentual, então o teu prejuízo indenizável é 10% do que foi reclamado, que serão 5 mil reais. Desses 5 mil reais, ainda tem a franquia. Então, a tua franquia mínima é 10% dos prejuízos, com mínimo de 2 mil. Como 10% de 5 mil é 500 é menor, ela vai aplicar a franquia de 2 mil mínima e você vai receber uma indenização de 3 mil reais, de 50. Né? Nesse cenário, gente, cuidado, fiquem atentos. Ah, mas o meu seguro eu paguei 500 reais mais barato. Será que não tem esse detalhezinho ali? Né? Não está contratado com depreciação e o outro corretor de repente apresentou, ou o outro cálculo que você tinha era valor de novo? Né? Então, fica ligado nisso, porque se tem muita diferença, alguma coisa, de repente, não está igual. Ou é o percentual da franquia, ou é o teu pacote de assistências 24 horas, ou, de repente, é a depreciação. E passou, né? Contratei, passou. E agora deu um sinistro e eu vou morrer com 47 mil reais de prejuízo. E aí o condomínio vai cair em cima do síndico. Mas, síndico, tu não viu isso? A gente contratou um seguro para ter que agora bancar um sinistro nessa magnitude? E você vai ser cobrado? Então, gente, fica ligado. Ah, mas ninguém me avisou. Pergunta, questiona, né? Pesquisa a seguradora, pesquisa o corretor. Nós estamos à disposição de vocês também sempre. Precisando de alguma informação, entre em contato, a gente vai ficar bem feliz em ajudar vocês. E, para não me estender muito mais, a gente está finalizando o nosso webinar. A gente falou sobre a contratação obrigatória, a gente falou sobre cobertura básica, simples, base, campo. Só esse tema já poderia render um webinar inteiro, né? Responsabilidade civil do síndico, franquias, depreciação, e eu agradeço a atenção de todos vocês. A gente vai agora dar uma olhadinha no chat para ver as perguntas que vieram. Quem não mandou pode mandar para a gente. E aproveitar e já fazer um convite para vocês para o dia 11/12, onde a gente vai realizar mais um webinar, que será sobre seguro condominial e seguro residencial. Quando eu contrato um, quando eu contrato outro, quando eu aciono cada um deles, o porquê da importância de cada um deles. Então, dia 11/12, já reserva a tua agenda aí para estar com a gente falar um pouquinho mais de seguros. E eu fico feliz pela participação de vocês. Lá no YouTube, vocês vão poder também mandar perguntas para a gente. A gente vai deixar também disponível para vocês entrarem em contato conosco. Consultoria a gente não cobra, tá? Então, assim, entre em contato, pergunta. Eu gosto muito de falar de seguros, eu poderia tirar a manhã inteira para falar com vocês sobre seguros. Então, me acionem. E obrigada mais uma vez, síndicos, parabéns, dia 30/11 é o dia de vocês. E contem com a gente sempre que precisarem, tá? Obrigada a todos vocês. Um abraço para vocês.